Amém? Quantos creem que Deus tem prosperidade para a nossa vida? Em nome de Jesus. É interessante que quando nós falamos sobre prosperidade, sempre surge uma indagação, porque nós fazemos sempre alusão à teologia da prosperidade, amém? Nós temos dois extremos muito perigosos, que é a teologia da prosperidade, e o outro extremo perigoso é a teologia da libertação. Um fala que você só é de Deus se você for rico, e o outro fala que você só é de Deus se você for pobre. Então nós temos dois extremos que é muito perigoso e que nós precisamos ter muito cuidado na nossa vida, porque um vai exercer, vai fazer com que nós venhamos ter um discurso apenas de riquezas, e o outro vai nos levar para um ambiente também de extrema escassez, amém? E muitas pessoas não entendem que a prosperidade é uma palavra bíblica, amém? Repita comigo, diga: prosperidade é uma palavra bíblica. A própria palavra de Deus vai dizer no livro de Salmo, capítulo 1, lá no verso 3, verso 4, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No verso 4 vai dizer: ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, ao qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer, ou seja, a Bíblia está dizendo que tudo quanto nós colocarmos a mão, nós seremos prósperos, amém? Jesus, o Senhor, ele vai dizer para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, quando ele chama Josué, ele vai dizer para Josué: seja forte, seja corajoso, eu estou com você, e tudo que você fizer prosperará, tudo. Você vai ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra hoje, Senhor? De nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Então, nós vamos aprender sobre princípios bíblicos durante esses 7 domingos que fala sobre prosperidade. Eu quero que você esteja bem atento para aquilo que o Senhor vai estar ministrando nesses dias, porque eu acredito plenamente que o Senhor está estabelecendo uma nova temporada sobre a sua vida nessa área, e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, amém? A Bíblia vai dizer, querido, lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, Lucas 6, 38, vai dizer: disse Jesus, dei e ser-lhes-á dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Como isso é interessante. Nesse verso, Jesus, ele está ministrando no Sermão da Montanha, e nesse verso Jesus, ele vai falar sobre isso, porque o Evangelho, querido, nos ensina sobre a prosperidade bíblica, sobre uma vida que seja uma vida próspera em tudo que ele fizer. E Jesus nos afirma que o princípio, da prosperidade não é só o princípio de você ter, amém? Mas o princípio da prosperidade tem a ver com amor, tem a ver com generosidade, tem a ver com misericórdia, tem a ver com justiça, tem a ver com o reino de Deus, e os princípios são os princípios do próprio reino de Deus. Jesus, ele vai dizer assim: dei, ou seja, ele está afirmando para mim e para você, nós precisamos ter o coração doador, amém? E essa palavra, ela não é uma palavra que vai dizer assim: dei se você tiver, dei se você quiser, dê se a pessoa estiver precisando. Não, ele é muito claro, e ele vai dizer assim: dê, ele está dizendo assim: dê. Por quê? Porque é uma chamada prática. Uma prática é o quê? A generosidade, a sermos generosos, a abrirmos o nosso coração e sabermos que dar é melhor do que receber. É um convite de Deus para um ambiente de doação, é um convite de Deus não apenas para que você venha entregar aquilo que sobra, mas é um convite de Deus para muitas vezes você estar disposto a abrir mão, irmão, do que nós temos, abrir mão daquilo que às vezes nós precisamos, por amor a uma pessoa, por amor à obra de Deus, por amor
a algo que nós queremos ou alguma pessoa que nós queremos abençoar. E a Bíblia vai dizer que isso vai abrir um canal de bênção sobre a minha vida, que isso vai abrir um ambiente abençoado sobre a minha vida, porque ele vai dizer: dei e ser-lhe-á dado. Ou seja, a premissa para que eu receba é uma premissa de eu dar. Não tem a ver com a troca, você entende? Jesus não está falando de troca aqui, ele não está falando que você tem que fazer isso para trocar. Não, ele está dizendo: você vai dar, mas você precisa entender que todo aquele que dá, ele vai receber. Todo aquele que dá, também será dado para a vida dele. Por exemplo, Deus deu o seu Filho, amém? A Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando Deus dá a Jesus, ele ganha também muitos filhos. Quem são filhos de Deus aqui? Quem é filho de Deus, amém? Então, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele sai do ambiente de unigênito, ou seja, único filho de Deus, e agora ele vai para o ambiente de primogênito, ou seja, o primeiro filho de muitos filhos que Deus tem no dia atual. Então, essa dinâmica, ela vem do próprio Deus, aonde ele dá o seu Filho Jesus, e ele ganha muitos outros filhos, sabe, que somos nós. Então, essa promessa de Deus, sabe, sugere uma reciprocidade, irmão, divina. Uma reciprocidade de Deus para a nossa vida, sabe, não como barganha, mas como dinâmica do reino, como dinâmica de Deus. Muitas vezes você diz assim: eu não ganho presente, mas a pergunta para você hoje é: você dá presente? Muitas vezes você diz assim: ah, eu não sou lembrado. Você lembra das pessoas? Ah, muitas vezes você diz: ah, isso não está acontecendo na minha vida, porque fulano de tal não abriu uma porta para mim. Mas você abre a porta para os outros. Você é um canal de Deus. Você entende que não tem a ver com uma troca, mas tem a ver com o coração. E nesses dias nós não vamos falar aqui sobre dinheiro. A gente vai falar sobre coração, irmão. A gente vai falar sobre vida. E é isso que Deus está querendo trazer. A Bíblia vai dizer: dê e ser-vos-á dado. Uma boa medida. Repita comigo: boa medida. Você sabe o que é uma boa medida? É um saco de 50 quilos com 50 quilos. Quem já trabalhou enchendo saco aqui de farinha? Levanta a mão aí, né? Aquelas falam: levanta a mão aí, irmão, você que já trabalhou enchendo saco. Eu já enchi muito saco aqui para a cesta básica aqui da igreja. Eu já ganhei saco de feijão, a gente teve que dividir. Então, você pega, bota a balança lá, e você vai botando, vai pesando, né? Às vezes vai colocando uma vasilhinha menor, você vai colocando, medindo, até dar 50 quilos. Quando bate 50 quilos, aquela é a boa medida. A boa medida é a medida certa. A boa medida é uma medida que é justa. Amém? É justa. Aos olhos humanos é justa. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai nos dar uma boa medida, mas Ele vai nos dar uma boa medida também. Ele vai fazer, o que vai acontecer com aquela medida? Ela vai ser calcada. O que é calcada? Eu não sei se você já fez isso. Você pega aquele saco de 1 quilo de feijão, de farinha, e aí você bate ele assim, né? Você já percebeu? Você fala assim: tá cheio, mas quando você bate, o que acontece com ele? Desce. Ele vai se ajustando, ele vai e ele desce. Aí a Bíblia está dizendo que aquilo que Deus vai nos dar, em cima daquilo que nós damos, é uma boa medida. Ela é justa, mas ela não é apenas só justa. Alguém pode dar um glória a Deus? Você está entendendo isso, irmão? Ela é calcada. Deus bate a medida e faz assim: pá, pá, pá. Aquilo que eu vou receber, Ele vai bater. Aí Ele vai dizer assim: uma boa medida, calcada, pá, 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 pá. Sabe? Recalcada, quer dizer, recalcada, pá, pá, pá. Vai dar aquela medida recalcada. Mas a Bíblia vai dizer que além de recalcar aquela medida, o que vai acontecer? Vai sacudir. Você já percebeu que quando você sacode, libera um espaço?
Quanto tem espaços aí para ser abençoado por Deus? Quem tem espaços aí na sua vida para ser abençoado por Deus, irmão? Então, dá aquela balançadinha aí no seu irmão, balança o irmão do lado aí, em nome de Jesus. Balança ele aí agora e diz assim, ó, eu estou sacudindo você, porque Deus tem mais para derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que uma boa medida, recalcada, sacudida, e a Bíblia vai dizer transbordante, ou seja, Deus vai te dar além daquilo que a justiça dos homens acha. Ele vai abençoar a sua vida além. Ele vai ir além. Ele vai te abençoar mais e mais. Mas tudo isso é fruto de quê? De um coração disposto a dar. Um coração que dá. Não é fruto, sabe, quem sabe de uma vida de oração. A pessoa, pastor, eu oro 10 horas por dia. Não, irmão, não. O princípio bíblico é princípio bíblico. Você só tem boa medida, recalcada, sacudida e transbordante quando você dá. Não é quando você ora. Quando você ora, você tem devoção, você tem relacionamento com Deus. Isso é importante também. Mas esse princípio de prosperidade não tem a ver só sobre quando eu falo para você que tem a ver com aquilo que você entrega. Então, a prática da generosidade, irmão, representa um exercício de fé na nossa vida, onde nós colocamos em ação e nós confiamos em Deus. Quantas vezes foi necessário você confiar em Deus frente a problemas que você enfrentou na sua vida? Quantas vezes você teve que entregar algo que era muito difícil para você? Já aconteceu comigo, e eu tenho um exemplo muito claro no meu coração de uma experiência que eu tive em um congresso na Igreja Batista Central. Eu já contei isso aqui, um congresso que a gente fazia juntos, chamado Abaladores. E nós estávamos num congresso, nós estávamos construindo essa igreja, passando por uma situação financeira bem apertada, e nós estávamos ali, e quando nós estávamos naquele congresso, e teve um momento da oferta, teve um momento dos dízimos, e eu senti no meu coração, isso deve ter uns 10 anos, eu senti no meu coração de dar 20 reais de oferta. Eu falei, vou dar 20, vou dar 20zão. Há 10 anos atrás, 20 valia uns 50, hoje não valia não? Valia uns 50. E eu falei, vou dar 20 de oferta. E aí a gente veio a... Mas eu sempre andei sem dinheiro no bolso, irmão. Ontem, para mim vir lá de Salvador, eu tive que pedir dinheiro para pagar o pedágio. Eu não estava sabendo que o pedágio estava recebendo cartão de crédito. Meu carro tem tag, aí eu passo direto. E aí eu estava sem dinheiro. Aí eu falei, me arranja aí dinheiro aí, porque eu estava sem dinheiro. Eu sempre andei sem dinheiro, né? Vivo. E eu cheguei, estava eu, Cristiano Júnior, pastor Flávio, lá de Santo Estevão. E eu cheguei para Cristiano, falei assim, Júnior, tu tem 20 reais aí? Aí ele falou, rapaz, não tenho não. Eu falei, tu é liso, velho. Parecia até que eu tinha 20 reais. Eu falei, tu é liso, tu não tem 20 reais, que absurdo. Ele não tinha nada, estava liso. Aí eu cheguei para o pastor Flávio, falei assim, pastor Flávio, o senhor tem 20 reais aí? Aí ele falou assim, Neto, eu não tenho 20 reais não. Ele falou assim, mas eu tenho 50. Eu ouvi nitidamente o meu ouvido, o diabo dizendo assim, é muito. Você está construindo sua igreja. Essa igreja aqui não precisa, ela é rica. Eu estou dizendo para você ouvir assim, irmão. E naquele dia eu cheguei para Flávio e falei assim, você tem 100? Porque você só vence a avareza sendo doador, irmão. Você só vai vencer dando, irmão. Não é de outro jeito. Não adiantava eu orar, dizer, isso, aquilo, entrar no mistério. Não, nada disso, irmão. É tendo um coração disposto a doar. Ele falou, eu tenho 100 reais. Eu falei, então me deu 100. Que eu vou dar 100 de oferta. Não vou dar 20 mais não, vou dar 100. Vou dar 100. E quem sabe hoje eu estou pisando aqui em um ambiente onde eu semeei aquele valor lá, que aos olhos humanos era muito, mas para Deus era aquilo que Ele estava querendo. Então, entenda que durante esse tempo, nós vamos viver essa estação, que é uma estação
sabe, de aprendizado sobre prosperidade bíblica. A mensagem de hoje é um coração rendido para uma vida sem estresse, mas a gente vai falar sobre fé em Deus e sábia administração. Nós vamos falar sobre os primeiros frutos e o impacto da gratidão. Nós vamos falar sobre liberdade espiritual e famílias abençoadas, generosidade e contentamento, vitória contra a avareza. Nós vamos falar sobre consagração e multiplicação, o segredo de grandes decisões, e nós vamos terminar essa campanha falando sobre a prática espiritual que abençoa as vidas. E nesse final, amém, nós vamos ter aqui na nossa igreja o que algumas igrejas chamam de supersídio. O que é isso? Você vai trazer presentes para um presentear o outro aqui dentro. Amém? Nós vamos aprender a semear na vida das pessoas. Nós vamos aprender a abençoar a vida das pessoas. Porque você só vai ter se você for uma pessoa que tem sementes na mão. E a Bíblia fala que Deus só dá sementes àquele que quem não semeia não tem sementes. Amém? A Bíblia vai dizer, querido, em Josué capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: relembre continuamente os termos desse livro da lei, medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. A prosperidade bíblica, irmão, ela é fruto de uma obediência ao Senhor e à sua palavra. Sabe, a palavra prosperidade tem sido muito distorcida, como eu falei no início, pelos evangélicos, os ambientes evangélicos. A teologia da prosperidade, Kenneth Hagin e tantos outros, sabe, homens que às vezes levaram isso para o ambiente apenas da riqueza, aonde você não é próspero, você ostenta, amém? E tem pessoas que vivem uma vida de ostentação. E nós temos que ter cuidado com esta vida, porque eu vejo pessoas que estão com a família destruída, mas estão ostentando. Prosperidade, ela significa ausência de necessidade. É quando você está bem em todas as áreas da sua vida. E eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida durante esse tempo, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela revela, querido, um Pai, ela revela um Deus que deseja, irmão, nos abençoar, sabe? A palavra de Deus é uma palavra que não diz que Deus quer a nossa miséria, que Deus quer a nossa escassez. A Bíblia vai dizer em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo João vai dizer assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai a tua alma. E uma outra versão vai dizer assim: que em todas as áreas você vá bem. Que em todas as áreas você seja próspero. Que em todas as áreas você seja abençoado. Que em todas as áreas você vá bem. Então nós vivemos, querido, em uma era marcada pela desigualdade social, ricos e pobres, sabe? Nós vivemos em uma era marcada pela ganância, pelo materialismo, onde as pessoas dão mais valor ao dinheiro. Nós estamos inseridos em uma sociedade onde as famílias têm sido destruídas por causa de joguinhos de internet, têm sido destruídas por causa de tigrinho, pela ânsia das pessoas terem muito dinheiro. Você conhece alguma família? Quem conhece família que foi destruída por causa de jogos eletrônicos? Eu conheço. Pessoas que estão passando por problemas sérios. E quem sabe, se você está aqui nessa noite passando por um problema desse, eu estou aqui para liberar essa palavra sobre a sua vida, que o Senhor te liberte. Que o Senhor te liberte desse mal, na autoridade do nome de Jesus. Porque quando você investe nisso, o que é que você está fazendo? Você está tirando a prosperidade da sua família. Você está tirando a prosperidade dos seus filhos. Você está tirando a prosperidade da sua casa. E o povo está tão na miséria por causa disso. E o governo, por achar pouco, o que é que ele faz? Agora ele cria dele. Vou jogar a pá de cal na cara do povo. Vou jogar a pá de cal logo, para matar logo o cara. O cara já está viciado, aí o cara agora vai viciar no da caixa. Ah, pastor, porque é legal. Não, irmão, isso tem destruído famílias. Eu conheço pessoas, irmãos, que perderam casas, que perderam carros,
Eu conheço pessoas, recentemente eu aconselhei uma pessoa que ela perdeu 30 mil reais jogando o joguinho do tigrinho. Você entende o que é isso, irmão? Você entende que destruição isso pode trazer na vida de uma pessoa? Então, querido, há uma pesquisa que diz que em cada 10 brasileiros, 4 estão endividados. Mas endividados não é só devendo a luz e a água, é endividados em tudo na sua vida, sabe? Mas nós cremos que nessa campanha Deus vai abrir a sua mente para te dar um entendimento sobre prosperidade bíblica sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, 16. Diz assim o texto: um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Amém? E ele perguntou: quais? Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe e ame ao seu próximo como a si mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. Amém? Você obedece os mandamentos? Amém. A Bíblia vai dizer que a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, olha a ação, vá, ação. Venda tudo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Irmão, dinheiro é um assunto espiritual. Amém? Você vai achar até estranho, mas quem gosta de dinheiro aí? Quem gosta, irmão? Eu gosto de dinheiro. Quem não gosta? O dinheiro a gente paga as contas. Quem paga as contas aí? Quem paga as contas? Gostar é uma coisa, amar é outra coisa, amém? A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas é com dinheiro que nós construímos essa igreja. Quem está bem aqui porque está com ar-condicionado, amém? Está um gelinho bom, né? Amém? Essa luz é paga com quê? Com dinheiro. As contas da sua casa no final do mês é paga com quê? Com dinheiro. Então tudo da nossa vida vai mover dinheiro, irmão. Move esse ambiente. Então dinheiro é um assunto espiritual. O dinheiro, ele revela as nossas intenções. O dinheiro, ele expõe as nossas motivações. O dinheiro, ele expõe os nossos valores. Ele expõe as nossas prioridades. Por exemplo, eu conheço maridos, homens que dizem assim: eu amo a minha família, mas ele não consegue investir na família. Então, não é você dizer que ama, é saber aonde você está investindo o seu dinheiro. Amém? Aonde você investe o seu dinheiro é aquilo que você prioriza na sua vida. Aonde você investe os seus recursos é aquilo que é mais importante para você. É aquilo que você tem como prioridade na sua vida. Eu tenho um exemplo claro, eu vi, ele já tinha chegado ali, Emanuel está aí ainda não, está lá fora, né? Mas Emanuel, uma vez a gente foi para o Paraguai, lembra, Carla? E Emanuel, um pouco antes de ir para o Paraguai, desempregou, irmão. Sabe, estava numa pendenga, olha, ele está entrando ali, uma pendenga financeira. E lá no Paraguai, o cara fica doido para comprar, irmão. E tinha acabado de lançar o iPhone. Que iPhone foi, Emanuel? 8, né, que tu comprou no Paraguai? O iPhone 8. E aí lançou o iPhone 8. Aí a gente vai, todo mundo mostrando as compras no hotel. Aí chega Emanuel e puxa o iPhone 8. Comprei um iPhone. Você está doido, é? Você está maluco? Como é que você dá um dinheiro desse no celular desse? Isso, aquilo. Aí ele falou assim: você gosta de quê? Ele falou assim: eu gosto de iPhone. Eu gosto de celular, eu gosto de celular. Celular é bom. Então, dinheiro tem a ver com a nossa prioridade.
com aquilo que nós achamos importante. Não é que é melhor ou pior você gastar um dinheiro desse com o celular. É aquilo que você está tendo como prioridade naquele momento. É a sua prioridade naquele momento. Então, nas Escrituras, existem mais de 6.000 versículos relacionados a finanças, relacionados a dinheiro, relacionados a bens, sabe? Mas nunca é sobre o dinheiro. Esses versículos nunca será sobre o dinheiro, sempre será sobre o nosso coração. Sempre que Deus for falar de dinheiro, Ele vai falar sobre prioridade. Ele vai falar sobre coração, como está o nosso coração, como está a nossa vida. Por quê? Porque nesses ambientes, onde o nosso coração está bem alinhado com Deus, que nós vamos usar bem os recursos que Deus tem nos dado. Amém? O apóstolo Paulo, ele nos escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer assim: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele está dizendo assim: eu não estou procurando dinheiro, eu estou procurando como está o seu coração. Como está o seu coração? Logo, a essência de uma vida biblicamente próspera, irmão, é um coração sensível e rendido a Deus. É o seu coração estar inclinado para o Senhor. É o seu coração estar inclinado para Deus, irmão. E muitas vezes o coração, sabe, quando nós mexemos nessa área financeira, o cara chega e infla. É ou não é? É desse jeito. Porque ele acha que a gente está precisando do dinheiro dele. Nós precisamos de Deus, irmão. O seu recurso você investe na obra de Deus, quem é abençoado é você, para a glória de Deus. E nós não estamos falando de nada que nós não vivemos não, irmão. Né? Eu tive uma experiência aqui, quem é mais antigo na igreja aqui sabe. Quando nós estávamos construindo essa igreja aqui, eu fiquei mais de 3 anos sem meu salário. Não é o meu salário da igreja não, irmão, porque eu pastoreei 14 anos sem salário. Não é o meu salário da igreja, não. Eu abençoava o pastor auxiliar da igreja, ele tinha salário e eu não tinha. E não tinha problema com isso. Mas eu e Érica, a gente ficou 3 anos mais ou menos aqui, dando 100% dos nossos recursos para a igreja. Sabe por quê? Porque nós compramos todas essas coisas aqui, ó, telhado, bloco, e nós compramos no Esperança Card, no meu cartão. Tinha que pagar. E aí todo mês a gente ia lá e bancava. Eu recebia um ticket de alimentação. E esse ticket de alimentação a gente comia, né? Pagava a conta, água, luz. E o resto era da igreja. O resto a gente doava. E eu lembro que a gente juntava todas essas notas, né? Falava assim, olha, não, no futuro a igreja vai te pagar. No futuro vai dar tudo certo. A igreja vai ter condição. Eu falei, amém. E eu tinha uma mala preta aqui dentro. Cheio de nota. Muitos irmãos pegaram essa mala aí, entrando no meu gabinete. E aí, o que é isso aqui? É nota da igreja. É nota. Tal. E uma vez eu entrei no gabinete, o senhor me perguntou para mim, ele falou assim, eu lhe devo quanto? Porque não tem a ver com a minha oferta, tem a ver com o meu coração. Quando a sua oferta é ruim, é porque o seu coração é ruim. Quando a sua entrega é ruim, é porque o seu coração precisa se converter. É porque a sua vida precisa se converter. Não é sobre o recurso que você está disponibilizando. Não é sobre o dinheiro que você está dando. E eu vou dizer novamente para você, irmão, a igreja de Jesus precisa de Jesus. De Jesus. Tanto que você entra aqui nessa casa, aqui a gente não tem envelope de dízimo. A gente não tem... Uma irmã chegou para mim recentemente e falou assim, pastor, porque eu não estou dando meu dízimo no Pix. Eu falei, irmão, eu nem sei se você está dando ou não. Ela falou, sabe não? Eu falei, não. Sua fidelidade é com Deus, meu irmão, não é comigo. Não é com o pastor Neto. A sua fidelidade é com Deus. E entenda, a obra é de Deus. E a obra de Deus é feita com os recursos de Deus, com as portas abertas por Deus, com os milagres de Deus, com as provisões de Deus. E é Ele que faz isso. E glória a Deus se Ele quer usar a sua vida ou a minha vida para isso.
Amém? Para que nós sejamos essa bênção, em nome de Jesus. Amém? O pastor Rick Warren, ele vai dizer assim: a questão não é quanto de dinheiro você tem, mas se Deus é o dono do seu coração. Quanto ele possui. O dinheiro, quando Deus possui o seu coração, o dinheiro deixa de controlar você. Você já não é mais controlado pelo dinheiro. Por isso que a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia vai dizer que ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Ou você serve a Mamon. A Bíblia, você entende quando Jesus vai falar que algo teria o poder de roubar o seu coração? Ele não usou a prostituição, ele não usou a pombagira, ele usou o dinheiro. Ele falou assim: o dinheiro vai lutar contra o seu coração. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então, Mamon está batendo na nossa porta, irmão, todos os dias. O amor ao dinheiro, sabe? O que nos faz, sabe, diante, sabe, do mais perfeito convite de Jesus para aquele homem, para aquele jovem. Jesus, sabe, aquele jovem é chamado para seguir a Jesus, para desfrutar de uma vida eterna. Aquele jovem é chamado para desfrutar da presença de Jesus contínua. Mas o que acontece? Aquele jovem revelou a prioridade dele. E a prioridade dele não era Deus. A prioridade dele não era o reino de Deus. A prioridade dele não era agradar a Deus. E ele revelou ali até mesmo a sua identidade. Ele vai dizer: tudo está nos meus recursos. A Bíblia vai dizer assim: porque ele era um homem que tinha muitos recursos, ele se entristeceu e foi embora. O grande problema é que ele tinha muitos recursos, entenda. E nessa primeira ministração, irmão, da campanha, eu quero perguntar para você: onde é que está o seu coração? Onde é que está a sua vida? Porque Jesus, ele nunca quis o dinheiro daquele jovem, irmão. Jesus não precisava do dinheiro daquele jovem, mas Jesus queria o coração daquele jovem. Jesus queria entrar no coração daquele jovem, transformar a vida dele, e para que ele fosse um discípulo. E quem sabe o que Deus está te pedindo pode até não ser recurso financeiro, mas Deus está te pedindo coisas difíceis, porque Ele quer o seu coração, meu irmão. Ele quer a sua vida, Ele não quer que ninguém esteja entre você e Ele. Pastor Carlito Paz, ele vai dizer que em Cristo nós descobrimos que a prosperidade não é peso, mas é descanso. Não é acúmulo, mas é propósito. Não é ansiedade, mas é paz. A verdadeira prosperidade bíblica traz leveza para a vida. Traz uma vida tranquila, uma vida alegre. Olhe para mim, você está aqui nessa noite e a sua preocupação é só nas contas que você tem para pagar. Só nos problemas dessa vida. E você está dizendo: não, eu estou bem financeiramente. Não, você está doente e estressado, porque você não está andando no ambiente da prosperidade bíblica. Porque a prosperidade bíblica vai trazer leveza para o seu coração, vai trazer tranquilidade para o seu coração. Você vai poder andar em paz, amém, irmão? Eu conheço pessoas que ganham 20 mil reais, irmão, e não andam em paz. Mas eu conheço irmãos aqui dessa igreja que vivem com 2 mil reais e eles estão em paz. Eles são prósperos. Eles são abençoados. Você chega na casa dele e tem café preto, apesar que a gente está sem café essa semana. Mas tem um bolinho. Você chega na casa do cara atribulado de alma, irmão. Ele não tem nada dentro de casa. Se batendo, só com eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estou precisando fazer aquilo, eu estou precisando fazer aquilo. A minha vida está destruída, pastor. 90% dos irmãos com problema financeiro que eu recebo nessa igreja são irmãos que vivem, sabe, com acima de 5 salários mínimos, irmão. Ganham 8 mil reais, mas estão passando por problema financeiro. Estão passando por dificuldade na sua casa. Estão passando, não sabe o que fazer.
não sabe como fazer. Por quê? Porque não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você ganha. Tem a ver aonde está o seu coração. A verdadeira prosperidade envolve leveza e liberdade. Não há tristeza em doar, irmão. Pelo contrário, há alegria e gratidão, porque Deus ama quem dá com alegria. Sabe? A alegria, a leveza em você servir, a leveza em você repartir, a leveza em você abençoar, a leveza, irmão, em você viver isso. Muitas pessoas, irmãos, têm vivido uma vida ruim porque têm acumulado. E você não é represa, você é rio corrente, meu irmão. Você tem que abençoar as pessoas que estão à sua volta. A bênção de Deus sobre a sua vida, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Ela transborda para a direita, transborda para a esquerda, transborda para frente, transborda para trás. A sua família é abençoada, a sua casa é abençoada, os seus negócios é abençoado. As pessoas que andam à sua volta, elas são abençoadas. O seu vizinho é abençoado. A sua vida é totalmente abençoada quando você decide entrar em um ambiente de prosperidade bíblica. Isso não alcança só você, alcança todos à sua volta. Todos são abençoados, todos andam bem. Mas tem gente, irmão, tem gente que não gosta da prosperidade do outro, não se alegra. Por isso que eu tiro foto com os irmãos que compram carro novo na igreja. Vem aqui, irmão, eu me alegro demais. Mas tem gente que não, tem gente que o coração chega a dói quando ele vê a bênção na vida da outra pessoa, sabe? Quando ele vê a outra pessoa sendo abençoada, quando ele vê a outra pessoa crescendo, em vez dele se alegrar, ele se entristece. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Então, o que é que eu preciso fazer então, pastor, para cultivar um coração rendido e desfrutar dessa leveza próspera na minha vida? Primeira coisa, avalie as suas motivações. Qual a motivação do seu coração? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer: cada um contribua conforme determinou no seu coração. Não com pesar. Não é com pesar, irmão. Não é com dor. É com alegria. É com satisfação. Agora, se você... Porque tem aquele cara também que diz assim... eu não dou porque eu não senti alegria. Na verdade, ele não dá porque o coração dele é ruim. Então, ele não contribui. Ele não coloca o coração diante de Deus. Você entende o que eu estou falando, irmão? Ele nunca tem para dar. Mas por que ele nunca tem para dar? Porque não é sobre quantidade, irmão. Novamente, é sobre um coração disposto a dar. Um coração disposto a abençoar. Olhe para mim, comunidade Esperança. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor de uma grande igreja aqui no Brasil. E ele falou: irmão, eu saí do culto matutino da minha igreja, 1h30 da tarde. Tinha uma senhora na porta da igreja com um filho de 6 anos de idade. E ele falou, ele parou o carro, baixou e falou: a senhora está esperando alguém? Ela falou: não, é porque eu estou chamando o Uber para me pegar e o Uber está cancelando. O pastor olhou com o olho já cheio de lágrimas, olhou para ela e disse assim: mas minha irmã, os milhares de irmãos que saíram dessa igreja, nenhum parou para perguntar à senhora se a senhora estava precisando de uma carona. Nenhum parou para perguntar à senhora qual era o problema que a senhora estava passando nesse momento. E ela falou: não, pastor, ninguém parou. Ela falou: eu sou pastor de uma igreja, pelo amor de Deus. Como é que você sai daqui de noite, irmão, e você vê uma irmãzinha ali na porta sozinha e você não procura saber o que é que está acontecendo? Isso não tem a ver, muitas vezes você não faz, sabe por quê? Porque você está preocupado com a gasolina que você vai gastar. Você está fazendo conta. Você nunca vai ter uma vida próspera desse jeito.
Você nunca vai ter uma vida. Você está fazendo conta se você tem dinheiro para pagar a gasolina ou não, sabe? Ainda tem aqueles que moram do lado da pessoa. Esse daí tá bom de morrer. Se ele morrer, faz um favor para a gente. O vizinho mora na mesma igreja. E ele vai para a igreja e não dá uma carona. Estou brincando, irmão, se arrependa. Morra não, que desse jeito vai ficar difícil para você, viu? Aleluia. Sabe, a Bíblia vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Romanos 5,17 vai dizer: se pela transgressão de um só a morte reinou sobre muito deles, muito mais aqueles que receberam a Deus e as riquezas da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida. Amém? Você é um rei do Senhor aqui, irmão. Você é uma rainha do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Não existe essa barganha no reino de Deus. Não entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas, simplesmente com a expectativa de recebermos algo valioso em troca. Tampouco, querido, nós estamos preocupados com isso na nossa vida. A nossa entrega de recursos é, na verdade, a entrega do nosso coração, é a entrega da nossa vida, é a entrega aonde nós dizemos: Senhor, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, irmão. É uma entrega daquele que confia em Deus, daquele que sabe que Deus pode fazer um milagre, daquele que sabe que Deus pode fazer coisas incríveis. Então, primeira coisa, irmão, analise a sua motivação da entrega. Não estou falando aqui só sobre recurso financeiro, é sobre tudo na sua vida. Sabe, os levitas precisam ver a motivação deles de estarem aqui. O ministério de dança profético tem que ver qual é a motivação dela de estar aqui na frente. A gente está preocupado, qual é a motivação do nosso coração? Qual é a preocupação da nossa vida? É glorificar a Deus? É entregar o melhor para Deus? Ou será que é apenas aparecer, irmão? A dinâmica do evangelho é diferente. Para Deus, menos é mais, irmão. Para Deus, o último é o primeiro. É totalmente diferente. Porque Deus, Ele quer ver o nosso coração, Ele não quer ver a nossa ação. O Evangelho, ele sonda o nosso coração, ele sonda as nossas intenções. Qual é a nossa intenção? O que é que está no nosso coração? É isso que Deus sonda, verdadeiramente. Amém? Em segundo lugar, vença o egoísmo, meu irmão, com generosidade. Aquilo que Deus está dando para você, é para você abençoar a vida de outras pessoas. Para que outras pessoas sejam abençoadas. Por isso que essa igreja, irmão, e eu vou te falar que eu não tenho problema de falar isso, porque Deus conhece o meu coração e conhece o coração, sabe, dessa igreja. Por isso que nós nos dedicamos tanto em dar para as pessoas. Por isso que nós estamos abrindo uma campanha agora para arrecadarmos 2.000 cestas básicas. Você sabe por que Deus mandou alguns empresários fazer o nosso Dia das Crianças? Porque quem estava comigo aqui sabe como eu estava triste, irmão, de não ter condição de fazer um Dia das Crianças do jeito que eu queria fazer. Aí Deus manda os empresários falam assim: nós temos 30 mil para comprar de brinquedo, pastor. Será que dá para a gente dar para os meninos aí 30 mil de brinquedo? Eu falei: ô irmão. Ele chegou para mim e falou assim: final do ano o senhor dá a cesta básica? Eu falei: dou. Aí ele falou assim: e se eu quiser trazer brinquedo para os meninos, pode? Eu falei: oxi, na hora. Ele falou assim: eu posso vir de Papai Noel? Eu falei: você pode vir de Batman se você quiser, irmão. Quer vir de Batman não? Pode vir de Batman. Estou nem ligando se você está vindo de Batman. Você vai abençoar meus meninos pequenos? Venha. Eu falei com ele: só não pode vir de diabo. Ele falou: não, de diabo eu não visto não, pastor. Eu falei: ainda bem que você não se veste de diabo. Você entende, irmão? Seu coração é religioso. Por isso que muitas vezes você não entende a dinâmica do reino de Deus. Você precisa vencer o egoísmo, irmão, com generosidade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: isso porque os homens serão amantes de si mesmos. O que é que os homens serão? Amantes de si mesmos. Apegados ao quê? Olha o que a Bíblia vai dizer, irmão.
Apegado, passa aí o versículo. Eita, meu, só quero ver você. Só quero ver você. Não é só quero ver você a pegação, não. Olha, porque homens serão amantes de si mesmos, apegados o quê? Apegados ao dinheiro. Não, porque meu carro é meu, pastor. E aí eu não gosto que ninguém entre no meu carro para sujar. Apegados ao dinheiro. Apegados à finança. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo sobre os últimos tempos. Ele está falando como serão os homens nos últimos tempos, antes da volta de Jesus. Homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis. Se você para numa sinaleira e o seu coração não dói, eu questiono o seu cristianismo. E aí você ainda diz, esse é um drogado, vou dar dinheiro a drogado. Deus vai pegar a gente nesses dias aqui. Pois Jesus deu a vida dele por um drogado. Jesus morreu na cruz por um drogado. Jesus morreu na cruz por um traficante. Ele morreu na cruz por isso. Insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Você já viu como é difícil você dar R$20 para um projeto social? Comprar uma cesta básica para uma pessoa. Mas você já viu como é fácil você parar no McDonald's e deixar 150? Fácil. Fácil. Você sentar para comer na praia e largar 800 lá, 700. Vou comer uma muqueca. Não estou dizendo que você não pode comer muqueca na praia. Eu estou dizendo que você não pode ter o coração apenas nisso. O seu coração precisa estar no ambiente da generosidade. Então você precisa vencer o egoísmo, irmão. Amém? Pastor Carlito Paz vai dizer que a verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas a compartilhar o melhor. Aquilo que guardamos se perde, aquilo que gastamos se desfaz, mas o que nós entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas. Diga para seu irmão, diga assim, a generosidade deixa marcas na vida das pessoas. Quem lembra de alguém que ajudou quando ninguém ajudou? Você não lembra, irmão? A porta fechou, as coisas estavam tudo errado. Um irmão ligou. Tudo bom, irmão? Porque a generosidade deixa marcas. Terceiro lugar, obedeça com prontidão, irmão. Aquilo que Deus falou, obedeça. 2 Coríntios 31, 21 vai dizer, em tudo que empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso ele prosperou. Obedeça, obedeça. Aquilo que Deus pediu, obedeça. Aquilo que Deus falou, obedeça. Aquilo que Deus disse, faça. Eu já tive uma experiência de ganhar um carro na igreja. Eu ganhei um carro uma vez na igreja. Eu tinha 18 anos, minha mãe tinha aberto uma lavanderia, e o irmão falou assim, Deus está mandando dar um carro aí, um Chevette branco, de Libu do Rei. Negócio assim. Uma vez me prenderam com esse carro, meu irmão, e eu não tinha habilitação. Olha para aí. Eu estava levando as irmãs para orar lá no Jardim Cruzeiro. Eu falei pro cara, rapaz, eu tô todo errado, velho. Tô todo errado mesmo. Agora eu tô levando as irmãs aí para orar, viu? Eu tô levando. Aí o cara falou bem assim, sua mãe tem uma lavanderia, é? Eu falei, minha mãe tem uma lavanderia. Lembra dessa história? Sua mãe tem uma lavanderia? Eu falei, tem uma lavanderia. Você conhece minha mãe? Ela falou, conheço. Aí ele falou assim, rapaz, o policial falou assim, sua mãe manchou uma roupa minha.
Ele falou assim, eu liguei para ela, perguntei para ela o que é que ela podia fazer por mim. Ela falou que não podia fazer nada por mim. Eu falei, esse cara tá tirando onda com minha cara, velho. Só pode ser. Mas entenda, irmão, se Deus falou para você dar, você tem que dar, irmão. Se Deus está te pedindo, toda vez que Deus te pede algo é porque Ele tem algo maior para dar. Toda vez que Deus te pede algo é porque Ele tem uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Repita comigo, diga, toda vez que Deus me pede algo é porque Ele tem uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para a minha vida. Aleluia. É isso. Se Ele está pedindo para dar, dá. E não tem a ver se a pessoa está precisando não, viu? Dê sem precisar. Ah, ele não precisa, Deus está perguntando se ele precisa. Às vezes Deus está querendo mimar o cara. Às vezes Deus está querendo falar com o cara alguma coisa daquele tipo. Não é, irmão? Por exemplo, eu estava quarta-feira na igreja e eu estava assim, né? Cansado, triste lá com algumas coisas. Chegou uma irmã com a sopa, a irmã Mara, chegou com a sopa. O pastor estava fazendo uma sopa em casa, Deus falou, ela falou, porque ela espiritualizou tudo logo, né? Ela não falou que queria só levar, ela falou, Deus falou comigo que era para trazer uma sopa para o senhor. Eu falei, foi Deus mesmo. Me dê essa sopa, irmã, que eu vou tomar essa sopa aqui agora. Eu tenho dinheiro para comprar sopa, irmão. Eu não tenho necessidade de alguém me dar uma sopa para mim tomar. Mas não é sobre necessidade, é sobre ouvir a voz de Deus e obedecer. É sobre ouvir aquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus está querendo fazer naquele dia. Por quê? Porque às vezes aquela sopa vai ser a voz de Deus na vida daquela pessoa naquele dia. Para o louvor da glória de Deus. Amém? Então obedeça com prontidão, irmão. Descubra na sua vida o prazer na graça de dar e repartir aquilo que Deus tem te dado. Descubra isso, amém? Quarto lugar, descubra o poder da simplicidade do contentamento. Diga comigo, a minha vida precisa ser uma vida simples e de contentamento. Provérbios capítulo 16, versículo 20 vai dizer assim: quem considera atentamente a instrução prosperará. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Sabe qual é o problema? O estresse financeiro rouba a paz das pessoas, enfraquece a sua mente, o seu coração. A administração, sabe, de nossos recursos precisa ser feita com responsabilidade e equilíbrio, irmão. Você tem muito, às vezes, tem um tempo que você tem muito e tem um tempo que você não tem nada. Já percebeu isso? Porque você não sabe administrar os seus recursos. A gente vai ter uma ministração sobre administração aqui, de recursos. Mas às vezes a pessoa não sabe administrar o recurso. Olha para mim, a Bíblia vai dizer que Deus levantou um homem chamado José, amém? Por quê? Porque José, ele teve uma revelação e a Bíblia fala que iriam passar um tempo com uma abundância e um outro tempo com a escassez. O que é que José fez? Ele fez celeiros e ele guardou o trigo. Você não pode ver R$100 na conta, irmão. Ah, vou comer o sushi. Você não pode ver, irmão, nada sobrando. Sabe? Tem pessoas que não conseguem ver nem um pouquinho do recurso sobrando. Elas simplesmente gastam o dinheiro todo, irmão. Todo. Como se não tivesse o outro dia. E às vezes o dia mal vem bater na porta dela. E aí ela não tem o recurso. Você precisa descobrir o valor de ter uma vida simples e de contentamento. Na vida cristã, irmão, menos é mais. Amém? O pastor Carlito Paz vai dizer que a prosperidade bíblica nasce desse alinhamento. Não está no acúmulo de bens ou na busca incessante por mais, mas em viver com propósito e equilíbrio. À luz da palavra, irmão, prosperidade é leveza. A liberdade de viver sem o estresse das dívidas, sabe? Sem a ansiedade da comparação e sem o peso de depender de milagres financeiros todos os meses para sobreviver. Tem gente que está vivendo de milagre financeiro todo mês.
Eu não quero viver de milagre financeiro todo mês. Eu quero reinar. Amém? Agora tem gente que não consegue equilibrar a vida. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava na praia há um tempo atrás. E aí eu fui para a casa de uma irmã. E ela tem alguma condição financeira melhor. Naquela época estava muito melhor a condição financeira dela. E ela estava muito bem mesmo. E ela estava com a família lá. E ela falou: pastor, eu quero abençoar a vida do senhor. Ela alugou a casa de cima, um sobrado de cima. E chamou a gente para ficar lá. E eu fui para lá com minha esposa, não gastei nada. E aí o que acontece? Uma hora ela estava na praia, assim, com a família, sentada na barraca. Sabe aquelas contas de barraca que dá R$1.000? Eu falei: ô irmã, eu não vou ficar aqui sentado. Eu não vou. Não é que eu não tenha R$1.000. É porque isso vai desequilibrar a minha vida. E tem gente que está assim, querendo agradar todo mundo e desequilibrando a vida. Você estava comigo, não foi lá uma vez, lá na praia, naquela barraca lá, Porreton. Os caras tudo sentaram, eu falei: ô irmão, não vou não. Não vou porque eu sei até onde eu vou. E eu também não tenho problema em dizer de eu não ir, não. Eu sou livre, amém? Minha vida é leve. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Se der, eu faço, eu não faço. Por quê? Porque você tem que levar a sua vida com contentamento e simplicidade na sua caminhada, irmão. Sabe? A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vai dizer: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Contente. Existe poder na satisfação e no contentamento. O contentamento abre portas, irmão, que você nem sabe. Agradeça pelo dia mau, agradeça pela situação difícil que você está passando. Comece a honrar a Deus e você vai ver que as portas vão se abrir na sua vida. Milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E para a gente finalizar, eu já quero convidar o louvor para subir. Seja um canal de bênçãos e propósitos. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 9:11, vai dizer: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos. Qual é o motivo de Deus me dar riqueza? Eu ser generoso. Se a riqueza, ela termina em você, ela não vem de Deus. Ela não vem dos céus. A Bíblia vai dizer assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser o quê? Generosos. Em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Quando você é generoso, sabe o que acontece? As pessoas que estão à sua volta glorificam a Deus. Nós somos instrumentos de Deus, irmãos, para abençoar a vida de outras pessoas. Nós somos instrumentos de Deus para abençoar outras famílias. A boa mordomia dos nossos recursos financeiros não impacta apenas a nossa vida, não impacta apenas a nossa família, impacta pessoas que estão ao nosso redor. Os frutos serão instrumentos para abençoar pessoas que estão ao nosso redor. Essa igreja está plantada aqui para transformar a realidade da Queimadinha, para que ela seja uma bênção nesse lugar, para que ela seja uma bênção nesse lugar, não apenas com cultos, mas com ações práticas, com projetos, derramando sobre a vida das pessoas. Um dia o menino estava trocando um ar-condicionado ali recentemente. E desceu os meninos da Baixada para matar o menino dentro da igreja aqui. Você acredita? Eu estava na porta, os irmãos veio me chamando correndo. Eu barreirei ele bem na esquina ali. Você é doido, rapaz? Sabe o que ele falou para mim? Ele olhou para mim e falou assim: pastor, o senhor a gente respeita, mas esse cara que está aí dentro é comédia. Eu falei: mas você não vai matar ele dentro da igreja não, ué.
Não mesmo. Não, a gente respeita o Senhor, pastor. Está de boa. A nossa generosidade, ela precisa tocar a nossa geografia. Em todos os cantos. Que Deus nos dê um coração generoso. Em todas as áreas da nossa vida. Sabe? O que é que você tem feito com o que Deus lhe confiou? Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. O que é seu não é seu. Deus só confiou para você. No final das contas, a grande questão da vida, sabe, querido? É que o Senhor vai lhe pedir contas quando você chegar no céu. O que você tem feito com aquilo que Deus confiou para você? Quantas pessoas estarão no céu por sua generosidade? Quantas pessoas não estarão no céu por causa da sua avareza? Pela sua retenção. Mateus 6, versículo 19 vai dizer: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Quero te convidar a você ficar em pé, em nome de Jesus. O Senhor está te chamando para uma jornada de prosperidade. Mas essa jornada, ela começa com um coração generoso. Nós precisamos orar a Deus e pedir a Deus para que Ele converta o nosso coração. Para que Ele nos dê um coração mais generoso. Aquilo que eu tenho não é só meu. E quem sabe essa é uma decisão que você precisa tomar hoje na sua vida. Uma decisão de partilhar mais aquilo que você tem. Uma decisão de entregar mais. Uma decisão de dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter esse coração generoso na minha caminhada. Eu não estou dizendo que você não tem ações de generosidade. Você pode até ter ações de generosidade na sua vida. Mas Deus quer te dar um coração generoso, é totalmente diferente. Às vezes você vai pensar mais no outro do que em você mesmo. Às vezes você vai olhar mais fulano de tal, eu preciso ajudar ele, de qualquer jeito, tem que ligar para ele, cadê ele? Um coração generoso faz você ligar para os irmãos que você não viu no culto domingo. Como é que você está, irmão? Está bem? Estava lembrando de você. Coração generoso, irmão, ele não vai sair por aqui sem se preocupar com as pessoas. Coração generoso, sabe, é o que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas, na autoridade do nome de Jesus. E a partir dessa generosidade vai vir a prosperidade, vai vir a abundância de Deus sobre a sua vida. Você quer receber a abundância de Deus? Eu quero a abundância de Deus na minha vida. Eu quero ser abundante em todas as áreas da minha vida. Eu quero ter a abundância de Deus.